Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Arábia Saudita e Fluminense. Eu acho que vai ser esse título aí que vai ser engraçado. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no divã. Bom, esse aqui vai ser um vídeo de leitura de texto para falar para vocês sobre o guia que a Arábia Saudita disponibilizou para todo mundo que vai viajar para lá para ver o jogo. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no divã. Bom, esse vídeo vai ser especial também, tá? Esse vídeo vai ser especial porque ele vai ser grande pra caramba. Eu condicionei da seguinte maneira: os meus vídeos não podem passar de 25 minutos. E esse vídeo vai passar de 25 minutos. Então, desculpa. Vai ser sem edição. Eu simplesmente vou colocar, vou postar. Vai ter o vídeo do Al-Ahly ontem. O vídeo esse vídeo especial. E depois o vídeo do Manchester City, tá bom? Então vamos nessa, vamos falar bastante sobre o guia do torcedor, tá? Esse aqui é o guia do torcedor, que a Copa do Mundo de clubes disponibilizou pro torcedor do Fluminense. Então vamos lá. Guia do torcedor de 12 a 22. Aí vai falar sobre a Arábia Saudita, a entrada de estrangeiros na Arábia Saudita, bancos de dinheiro, viajando em veículo automotor, transporte público, emergências médicas, conselhos práticos de segurança dos viajantes, perda ou extravio dos documentos, emergências e atendimento consular e contatos úteis. Isso daqui vai ser bom até mesmo para você que não quer ler. Você pode me escutar enquanto você está no caminho, tá bom? Então vamos nessa. Vamos lá, Arábia Saudita. O nome oficial é Reino da Arábia Saudita. A capital é Riad. A área tem 2.153.168 km². A população é de 33.203 milhões de habitantes. A língua oficial é o árabe. As principais religiões são Islã, que é em sua maioria sunita, com 85% e 15% xiita. O sistema de governo é a monarquia. O chefe de Estado é o rei Salman bin Abdullah Aziz Al Saud. Porém, o chefe de governo é o primeiro-ministro Mohammed bin Salman Al Saud, MBS, príncipe herdeiro. Então, o chefe de Estado é o rei e o príncipe é o primeiro-ministro. O produto interno bruto nominal, segundo o FMI, é de 1,1 trilhão em 2002, 868 bilhões em 2021, 734 bilhões em 2022 e 838 bilhões em 2019. Ou seja, o FMI foi melhorando a situação do PIB bruto do Reino da Arábia Saudita. O PIB per capita, eu só vou colocar somente em 2022, que é o atual, que é 31.849 dólares, que é o PIB per capita. Segundo o Desenvolvimento Humano, ele está na 35ª posição, com 0,875 entre 180 países, ou seja, é um dos ótimos índices de desenvolvimento humano. A unidade monetária é o real saudita. Brasileiros no país, cerca de 650. O fuso horário lá em relação ao Brasil é mais 6 horas em relação ao horário de Brasília. Mais 6 horas? E tá bom, né? E o código telefônico internacional é 966 mais 966 e a rede elétrica é 127/220 volts por 60 horas. Acho que é 60 horas, 60 amperes. E o modelo da tomada é o modelo G. Então, fique atento com o modelo G, que é o modelo da tomada na Arábia Saudita.
a entrada de estrangeiros na Arábia Saudita. A partir de 2019, foi disponibilizado o sistema de visto eletrônico, operado no Brasil pela empresa Global Visa, assessoria da KSA Saudi Arábia, que pode ser contratada pelo número mais 55 61 98 3190 018 ou pelo site https://globalvisa.com.br/site/ esse site aí que você vai utilizar. A tramitação regular dos vistos leva geralmente mais de um mês. Para os torcedores que comparecerão ao Mundial, contudo, foi disponibilizado procedimento especial operado pela mesma empresa. Mais informações no site visa.mofa.gov.sa. E aqui você tem aqui as informações turísticas, né? Vai viajar de turismo para o Mundial de Clubes e tem visto americano válido e já utilizado com carimbo dos Estados Unidos? Você já pode solicitar o seu visto online e viajar com tudo pronto. Facilite a sua viagem e tire o seu visto conosco. Vistos de múltiplas entradas, válidos por um ano. Prazo médio de 24 horas. Taxa consular média de $130, varia por idade. E precisa de passaporte com validade mínima de 6 meses. Então nem isso eu conseguiria fazer, porque acho que o meu não é mais 6 meses. Vamos ver aqui a atenção dos tricolores sobre o visto especial. A imigração saudita já disponibilizou um visto de turismo eletrônico desenhado exclusivamente para detentores de ingresso da FIFA World Cup. Esta é a sua chance de vivenciar uma aventura inesquecível, acompanhando o flusão do território árabe. Prepare-se para essa experiência única e fique atento às informações essenciais sobre o visto. Primeiro ponto. Entrada única. Permanência na Arábia Saudita permitida durante todo o período dos jogos, sem saídas intermediárias do país. Segundo ponto. Visto associado ao ingresso. Visto exclusivo para espectadores com ingresso da FIFA World Cup, garantindo sua participação no evento. Terceiro ponto. Ingresso necessário. Certifique-se de ter seu ingresso para a Copa do Mundo de clubes da FIFA confirmado para solicitar o visto. Ponto 4. Processamento ágil. Receba seu visto em um prazo médio de apenas 24 horas. Ponto 5. Taxa consular. Uma média de $130, variando de acordo com a faixa etária do solicitante. E último ponto, ponto 6. Validade do passaporte. É imprescindível que seu passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses a partir da data da entrada da Arábia Saudita. Ou seja, eu não poderia fazer porque o meu passaporte é de menos de 6 meses. Aduana. As autoridades aduaneiras sauditas mantêm estrito controle sobre a importação de produtos proibidos, como álcool, armas e qualquer itens que podem ser considerados contrários aos princípios do Islã, como produtos suínos ou material aquele material, sabe? Aquele material mais 18. Produtos audiovisuais são sujeitos à censura. Material religioso não islâmico, mesmo decorações e símbolos de festejos natalinos, são proibidos. Revistas de moda e de conteúdo sugestivo podem ser igualmente confiscadas e portador está sujeito a penalidades e multas. Aparelhos eletrônicos em quantidades e valor compatíveis com o uso pessoal estão sujeitos à inspeção na entrada e na saída. Ou seja, o seu celular vai ter que ter inspecionado. E tomara que não tenha nenhum conteúdo pornográfico. Bancos e dinheiro. Bancos e dinheiro. A moeda na Arábia Saudita é o real saudita, SAR. O câmbio do real saudita em relação ao dólar americano é fixo de $1 a cada 3,75 real saudita. Cartões de crédito internacionais como Visa, Mastercard e American Express são amplamente aceitos no país. Métodos de pagamento contactless por meio de celular, como Apple Pay e Google Pay, também serão aceitos em números crescentes de estabelecimentos comerciais. Recomenda-se, de qualquer forma, que o visitante tenha em mão pequena quantidade de reais em espécie para compras
em estabelecimentos menores e táxis, que podem não aceitar cartões de crédito. É possível sacar a moeda local em caixas eletrônicos com um cartão de crédito débito internacional. É possível também trocar as principais moedas estrangeiras, como o dólar americano e o euro, em casas de câmbio no aeroporto e cidades. Recomendo-se que o visitante traga dólares americanos que tem câmbio fixo com o real saudita. Ou seja, não compre real saudita, compre dólares americanos e depois converta eles a real saudita. Número 4. Viajando em veículos automotores. Carteira de motorista. A carteira de habilitação brasileira é aceita na Arábia Saudita pelo período do visto, mas recomenda-se fortemente a utilização da Carteira Internacional de Habilitação, que é expedida pelo Detran no Brasil. Eu não sabia que tinha Carteira Internacional de Habilitação. Acidente. Em caso de acidente de trânsito, os envolvidos deverão chamar o serviço Najim pelo telefone mais 96 69 2000 0560 ou pelo app Najim para Android e iOS. O representante do serviço registrará a ocorrência e emitirá boletim eletrônico, que servirá para fins de seguro. Evite mover veículos antes da chegada do representante do Najim. Aluguel de veículos. Estrangeiros habilitados podem alugar automóveis na Arábia Saudita normalmente. As principais redes nacionais de aluguel de veículos, 60, Hertz e etc. estão no país. E também as redes nacionais, como Yellow, Hossain e etc. Transporte público. Além dos táxis tradicionais, o aplicativo Uber está disponível na Arábia Saudita, assim como seu concorrente local, o aplicativo Careem. Recomendo-se ao viajante que verifique a disponibilidade de veículos em ambos os aplicativos, pois em certas localidades o serviço Careem é mais popular e conta com mais motoristas. A cidade não conta com a estrutura metroviária, mas possui um sistema de ônibus que conta com 6 linhas principais que cobrem meia parte da área urbana. O serviço de ônibus, operado pela empresa de transporte público local, funciona de 5h30 da manhã às 23h30 da noite. Então, fique atento com a situação. Emergências médicas. Estrangeiros na Arábia Saudita não têm acesso à rede pública de atendimento médico. Ou seja, só podem obter atendimento em hospitais e clínicas privadas. Os serviços médicos privados são de boa qualidade, mas de alto custo. Assim, recomendo-se enfaticamente ao viajante brasileiro a obtenção, previamente à sua entrada no país, do seguro médico internacional com cobertura na Arábia Saudita, que inclua evacuação médica e internações hospitalares. É importante frisar que o governo brasileiro não cobre despesa médica hospitalar de cidadãos no exterior. O telefone para urgências médicas na Arábia Saudita é 997. Conselhos práticos e segurança dos viajantes. Conselhos práticos e segurança dos viajantes. A Arábia Saudita é um país bastante seguro. Ainda assim, recomenda-se aos viajantes cuidados básicos contra furtos ou roubo de bens e documentos, sobretudo passaporte e RG. Evite deixar objetos de valor expostos ou descuidados e ande sempre com cópia do seu passaporte, deixando a original e os demais documentos pessoais guardados em um local seguro no hotel. Ou seja, não leve o seu RG, não leve o seu passaporte, leve cópias. Que aí assim, quando for solicitado, você vai entregar, ele vai até seu hotel, vai pegar, vai verificar se é você mesmo e entregar depois de você, para você ficar tranquilo. A polícia local pode ser contada pelo número 999 e o atendimento ao turistas pelo 930. Então, qualquer um dos dois serve, mas contate o 930. Detenção policial. Caso o cidadão brasileiro seja detido pelas autoridades sauditas, é necessário ter presente que o detido está sujeito às leis sauditas
e a Embaixada do Brasil não pode intervir nas decisões da justiça local. O detido tem o direito de se comunicar com a Embaixada ou com o escritório de apoio para obter orientações. A Embaixada não pode evitar a detenção de um cidadão brasileiro ou garantir sua liberação quando acusado de crime ou infração. Tampouco é possível providenciar-lhe tratamento diferenciado daquele prestado a nacionais sauditas, na delegacia ou prisão, ou custear a contratação de um advogado. Pode, contudo, prestar assistência e apoio, bem como orientar o cidadão. Vamos ao álcool. A Arábia Saudita é um país islâmico, onde o porte, o comércio e o consumo de álcool são totalmente proibidos. Os viajantes não devem, portanto, trazer nenhum tipo de bebida alcoólica em sua bagagem. Viajantes que tentem entrar no país com bebida alcoólica em sua bagagem estão sujeitos a multa e a prisão. Então, não viaje com o produto alcoólico. Drogas. O porte, o consumo e o comércio de drogas assim como no caso do álcool, totalmente proibidos na Arábia Saudita. As penas para crimes envolvendo drogas são severas e podem incluir prisão, deportação e, para casos enquadrados como tráfico de drogas, a pena de morte. Então toma cuidado, não traga nenhuma droga. Não sei se remédio vai contar com isso, mas é importante. Materiais religiosos não islâmicos. Por lei, todo cidadão saudita deve ser muçulmano. Apostasia, blasfêmia e ateísmo são considerados crimes de pena capital. É proibido o exercício público de outras religiões, bem como a exibição de seus símbolos. A importação não autorizada de bíblias ou outro material religioso não islâmico é proibida, exceto para o uso pessoal. Eu não sei se, por exemplo, eu posso trazer uma bíblia e falar que é um uso pessoal. Não sei. A prática privada de outras religiões é permitida, mas a pregação religiosa é proibida em público. Evite manifestações, vestimentas, cartazes ou práticas que possam ser interpretadas como violações dessas normas. Agora, para você que é viajante LGBTQIAPN+, tome cuidado. Relações entre pessoas do mesmo sexo, ainda que consensuais, são criminalizadas na Arábia Saudita. Violação das leis sauditas que tratam de demonstração de afeto e relações sexuais entre pessoas do mesmo gênero, bem como manifestações de apoio à causa LGBTQIAPN+, inclusive em mídias sociais, estão sujeitas a punições severas. As penas podem incluir multas, prisão e mesmo condenações à morte. Então, não faça nenhum ato homossexual dentro da Arábia Saudita. Senão você pode sofrer uma multa, uma prisão e, dependendo do seu ato, pena de morte. Então tome cuidado. Mais 18 e mais 18. A mais 18 é proibida na Arábia Saudita. É, portanto, proibido trazer material mais 18 ao país. Recomendo-se enfaticamente aos viajantes que não incluam nenhum material mais 18 em suas bagagens. A mais 18 é igualmente proibida. As penas de crimes de mais 18 são severas, tanto para quem se mais 18 quanto para quem contrata esse serviço, e podem incluir multas, prisão e deportação. Fotografias e drones. Recomendo aos visitantes que não tirem fotos de prédios governamentais, instalações militares ou de segurança, assim como não fotografem pessoas desconhecidas sem antes pedir permissão. Drones não podem ser operados em espaços públicos sem autorização prévia de autoridades policiais. Recomenda-se que os visitantes não tragam drones ao país, porque senão você pode ser preso. Agora vamos ao comportamento público. Isso é muito importante. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Em respeito aos costumes e tradições locais, em lugares públicos não se deve 1.
manter contato físico com cônjuge ou parceiro que possa ser interpretado como de natureza sexual, como abraços intensos ou beijos na boca. Não faça abraço e não beije a sua esposa ou seu marido. Trocar música em volume alto com aparelhos portáteis. Então, não. Quer ouvir? Escute você mesmo, mas não faça isso. Tocar música durante os horários de oração. Tome cuidado. Se lembre que tem horários específicos que vão ser informados pelo hotel. Então, quando acontecer o horário de oração, não toque nenhum aparelho portátil. Jogar lixo no chão. Tome cuidado. Então, sabe aquela guimbinha de cigarro? Coloque justamente no vidrinho e depois despeje no local que o hotel lhe informar. Usar roupas com imagens, palavras ou símbolos ofensivos de natureza profana ou obscena ou que promovam racismo, discriminação, mais 18 ou uso de drogas. Praticar nenhum ato físico ou verbal que possa assustar, ferir ou pôr em risco outras pessoas. Acho que aqui também é uma coisa. Tirar fotos de outras pessoas ou filmá-las sem permissão. Todos os exemplos acima são passíveis de multa no termos da Lei de Dependência Pública. Agora eu acho que é muito importante falar sobre isso. O Código de Vestimenta. Então, se você está pensando que vai se vestir de qualquer maneira, você está muito enganado. Tá? Então vamos falar sobre isso aqui. Os visitantes devem observar um código de vestimenta específico, em respeito aos costumes e tradições locais e também em respeito à legislação aplicável na Arábia Saudita, a Lei da Assistência Pública, que prevê multas em casos de violação. De maneira geral, homens e mulheres devem se vestir de maneira mais modesta ou discreta, com roupas folgadas, que não sejam justas ao corpo, que cubram os ombros e os joelhos, e que não contenham estampas com imagens, símbolos ou palavras ofensivas. As mulheres não precisam usar túnica tradicional, chamada de abaya, ou véu sobre a cabeça, chamado de hijab. O uso da vestimenta inadequada pode resultar em multa e no impedimento de entrada em lugares públicos, como restaurantes, lojas e centros comerciais. A imagem abaixo, extraída do sítio oficial Visite Saúde, ilustra o tipo de vestimenta considerado inadequado sob lei de decência pública. Então, só para a gente falar, o que não é adequado, por exemplo, é você, sei lá, utilizar uma regatinha, sendo uma mulher, ou até mesmo um shortinho curto, ou até mesmo um short bem curto, e até mesmo uma roupa que mostre muito o seu, o seu braço. Enquanto isso dos homens é só você se manter uma pessoa educada e não simplesmente só colocar uma bermudona e achar que vai poder andar por aí na rua. Não é assim que funciona. Então, ó, mulher, se cubra bastante. Homem, se cubre bastante. Mesquita. Isso é importante também. De modo geral, as mesquitas da Arábia Saudita são reservadas a muçulmanos e não estão abertas à visitação por turistas. Os visitantes não muçulmanos não devem, portanto, entrar em mesquitas exceto se expressamente autorizado. Ou seja, você vai chegar lá, vai pedir para poder entrar. Se por acaso for solicitado que você não entre, você não vai entrar. Se por acaso a solicitação for concedida, então você vai poder entrar com clara orientação do líder muçulmano lá desse local. Então tome cuidado. Outra coisa muito importante, os horários de oração. Há 5 horários de oração ao longo do dia, que podem ser facilmente identificados em lugares públicos ao se ouvir o chamado para a oração, chamado de Adhan, que é caso nos alto-falantes das mesquitas e de outros elementos públicos. É especialmente importante respeitar o silêncio em torno dos mesquitas e das salas de oração, disponíveis em muitos lugares públicos, nesses horários, de modo a não incomodar os cidadãos locais em seu momento de oração. Então, aconteceu, você foi informado que é um horário de oração, se mantenha quieto e pergunte de forma bem baixinha se você pode falar naquele local, tá bom? É dessa maneira que você vai fazer. Alguns estabelecimentos comerciais
podem fechar por alguns minutos durante os horários de oração. Nesse caso, todas as pessoas presentes serão convidadas a sair e votar quando os estabelecimentos forem reabertos. Os estabelecimentos podem permanecer abertos, mas os funcionários muçulmanos podem se retirar para a oração, o que pode resultar em demora no atendimento ou em filas do caixa, por exemplo. Em restaurantes, os horários de oração costumam ser observados tão somente com a interrupção da música ambiente. Os clientes podem continuar comendo suas mesas e o serviço não é interrompido. Então, tome cuidado que, e claro, é alguns restaurantes. Então, você pergunte para o restaurante local se ele faz essa observação ou não desse tipo de situação. Se não fizer, entre e se alimente. Se não, melhor não ir. Senão você vai ficar maior tempão lá e vai ficar esperando. Isso é importante, que eu perguntei sobre a questão das drogas. Entrada de medicamentos. Medicamentos de uso pessoal são permitidos em quantidades compatíveis com a utilização individual. Recomendo-se que os viajantes levem atestado médico em inglês com a descrição dos remédios falando sobre a necessidade do uso. Então, se você tem algum remédio de uso contínuo, já comece a pedir em inglês. Perda ou extravio de documentos. Mantenha-se sempre seu passaporte em lugar seguro. Se possível, tire uma fotografia das páginas iniciais, bem como o carimbo de entrada da Arábia Saudita. E mantenha cópias digitais que possam ser acessadas em seu celular ou e-mail. Caso tenha seus documentos furtados, procure imediatamente a delegacia da polícia mais próxima, na cidade onde ocorreu o furto, e faça o registro de ocorrência. Ver se são contatos úteis. Com o registro de mãos, contate o escritório de apoio, preferencialmente pelo celular de plantão, mais 96 6580 3290 64. Ou alternativamente pelo e-mail do consular.riad@itamaraty.gov.br para lhe dar a eventual emissão de uma autorização do retorno ao Brasil, expedida gratuitamente. Esse documento servirá apenas para o retorno ao Brasil, mesmo com escalas, desde que o bilhete aéreo tenha sido emitido tendo o Brasil como destino final. Excepcionalmente, caso o retorno não seja para o Brasil, você poderá solicitar novo passaporte desde que apresente a documentação necessária. Requisitos podem ser encontrados no website da Embaixada, que é o .gov.br/mre/ptbr/Embaixada Riad ou no portal consular gov.br/ptbr/serviço/obter passaporte brasileiro no exterior. Emergências e atendimento consular. A fim de prestar apoio adequado ao cidadão brasileiro durante o Mundial de Clubes da FIFA, o Ministério das Relações Exteriores atuará pelo intermédio do consulado da Embaixada do Brasil em Riad, bem como por meio do escritório temporário de Jeddah, no número mais 96 6580 3290 64. A Embaixada do Brasil em Riad será o principal ponto de atendimento aos torcedores e estará habilitada a efetuar diversos tipos de serviços, como emissão de passaportes e outros documentos, além de prestar assistência consular em situações específicas. Já o escritório de Jeddah servirá de apoio de ponto. Nesse espaço, os torcedores poderão obter informações e orientações, além de receber assistência consular em situações específicas. O escritório de apoio, por razões técnicas, não poderá emitir documentos. Passaportes e RBs serão emitidos por Riad e serão enviados ao Jeddah no prazo de alguns dias. A taxa de passaporte adulto é de 360 reais sauditas e o valor de remessa de DHL é de 70 reais sauditas no valor de 24 dólares. Embaixada no Brasil em Riad. O endereço fica na 3D Downing Street, na Diplomatic Quarter, em Riad. O endereço de apoio em Jeddah fica no endereço Ibis Jeddah City Center,
Madina Branch Road, em Al-Danus, Jeddah, número 23326, na Arábia Saudita. Sua situação é realmente uma emergência? Situações de emergência são apenas aquelas que envolvem risco à vida, a segurança ou a dignidade humana dos cidadãos brasileiros no exterior, como desastres naturais, conflitos armados ou pandemias. Para a situação que não seja de emergência, entre em contato pelo telefone padrão consular mais 966, chamadas e WhatsApp, ou pelo e-mail consular.riad@itamaraty.gov.br. Como proceder em caso de emergência? Se você está na Arábia Saudita, procure o plantão consular para situações de emergência no mais 966 58 032 9064, chamadas de WhatsApp. Se estiver ligando no telefone local, basta discar 058 032 964. Se você estiver no Brasil, o plantão consular de divisão assistência consular em Brasília pode ser contratado pelo seguinte número: mais 55 61 9826 00610. O que o serviço consular pode fazer? Primeiro, proteger os interesses dos cidadãos brasileiros e prestar-lhes assistência na Arábia Saudita, de acordo com tratados internacionais, com a legislação brasileira aplicável e com as leis locais. Expedir autorização de regresso ao Brasil, passaporte e outros documentos de viagem. Prestar assistência a brasileiros em situações de emergência, como por exemplo referentes à saúde ou acidentes. O que o serviço consular não pode fazer? Reservar hotéis ou bilhetes aéreos, tratar de assuntos de aluguel de carros ou de ingressos para os jogos, armazenar bagagens pessoais, entre outros serviços de cunho turístico ou pessoal. Reverter casos de denegação de entrada de brasileiros em território saudita ou interferir em processo decisório das autoridades policiais e judiciárias da Arábia Saudita. Regularizar a cidadão ou cidadão brasileiro junto às autoridades migratórias locais. Evitar a detenção de cidadão brasileiro ou garantir a sua liberação quando acusado de crime ou infração, ou providenciar tratamento diferente na prisão daquele prestado a nacionais sauditas. Responsabilizar-se pelos pagamentos de dívidas contraídas por cidadãos brasileiros, como hotéis, restaurantes, lojas ou referentes a advogados, passagens aéreas ou qualquer outra despesa pessoal. Cobrir despesas médico-hospitalares ou com UTI aérea. Cobrir despesas com sepultamento, cremação, embalsamento ou transporte de restos mortais para o Brasil. Contatos úteis. Isso é muito importante também. Tá quase acabando, gente. É a última informação. Recomendo aos viajantes viajar o sítio oficial visitsaude.com, em especial a seção Travel Essentials, que contém muitas informações úteis. Os links abaixo, que servirão de fonte para parte desse guia, são particularmente úteis para os visitantes brasileiros que vão a Jeddah para os Jogos Mundial de Clubes, Interclubes, que é o Saudi Culture and Customs, Visit Saudi Official Website, Tourism Guide, The Customs and the Laws of Saudi Arabia em Visit Saudi Official Website, e Saudi e-Visa, The Official Website for Tourist Visa to Saudi Arabia em visitsaudi.com. Não sei porquê, mas acho que é visitsaudi.com. O contatos úteis, né, para quem quiser, para finalizar, plantão consular mais 966 58 032 9064 em chamada de WhatsApp, a polícia 999, a emergência médica 997, acidentes de trânsito 993, linha de atendimento para turistas 930 e pelo serviço de Najim, que é o serviço de registro e recorrência de trânsito, em mais 999 9200 560. E é isso, gente. Isso foi tudo do que é o Guia do Torcedor Mundial. É um vídeo de 34 minutos. Eu falei que era um vídeo de mais de 24 minutos. Isso é um vídeo especial. Então, se você quiser
só me escutar, em vez de ficar lendo, está aqui para você o seu audiovisual com todas as informações que você precisa saber. Tome cuidado com a questão das drogas, não sejam homossexuais na Arábia Saudita, não toquem nas suas mulheres em lugar público e não cometam nenhum ato de pecado contra os muçulmanos, como também respeite as orações. Muito obrigado a todos, se inscrevam no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição deste vídeo, todas as 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, saudações tricolores, esse é seu audiobook para você ver na sua viagem. Saudações tricolores.